Olá, turmas do oitavo ano matutino, oitavo ano vespertino. Vamos lá para o nosso capítulo 4. Eu queria ter explicado esse assunto mais em sala, mas infelizmente eu fiquei adiando na expectativa de que a gente fosse voltar à normalidade o quanto antes, mas a quarentena no estado de São Paulo e no Brasil inteiro foi estendido. Então a gente vai ter que trabalhar porque nós precisamos fechar esse bimestre, né? Eu acho que a última apostila que faltava para a gente trabalhar, eu acabei passando para as posteriores e agora estou regressando para ele. Vou tentar fazer um vídeo mais curto, tá bom? Porque os vídeos estão ficando longos, eu estou sentindo muita dificuldade em postar. Todos os vídeos eu falo isso, eu tento, mas esse eu vou conseguir fazer menor, eu espero. A gente está estudando, então, mudanças no antigo regime e no absolutismo. O absolutismo, a gente já viu, é o regime de governo dos estados modernos, na Idade Moderna, que vai do século XVIII ao século XVI, ok? E aí a gente viu como se configurava o poder absoluto dos reis, como surgiram os chamados teóricos do absolutismo, que eram filósofos e pensadores que buscavam encontrar justificativa para essa autoridade suprema, que não existia a figura da Constituição, do conjunto de leis, a ideia de direitos dos cidadãos e por aí vai. Porém, muito embora é a Revolução Francesa quem vai trazer essa ideia de direitos do cidadão e de Constituição. Inclusive, eu estava até gravando um vídeo agora há pouco para o segundo ano, falando sobre a Revolução Francesa. A Inglaterra, ainda no século XVII, vai trazer uma grande inovação nessa perspectiva do absolutismo. Qual é essa mudança? Por isso que o título da aula é Mudanças no Absolutismo, no caso da Inglaterra, porque ela vai ser o primeiro reino a se constituir como uma monarquia constitucional. Ou seja, é uma monarquia, mas ela não é absolutista. O rei não possui o quê? Poderes absolutos. Até hoje, século XXI, a Inglaterra é uma monarquia, uma das mais famosas do mundo. Todo mundo conhece a rainha, todo mundo conhece a rainha Elizabeth, desculpa, todo mundo conhece o príncipe Harry, o príncipe William, toda essa fofocaiada, digamos assim, em torno da família real inglesa. Mas a rainha ela não tem poderes absolutos, ela como qualquer cidadão, como qualquer eu não diria, mas ela também está sujeita à Constituição da Inglaterra. No caso deles, eles têm o parlamento, que seria, entre aspas, muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, como a Câmara dos Deputados e o Senado. No caso deles, a eleição é indireta. O que é que significa eleição indireta? Aqui no Brasil, a gente vota diretamente no candidato à presidência. No caso deles, quem escolhe o que para eles seria o presidente, mas que eles chamam de primeiro-ministro, são um conjunto de parlamentares. Então, o cidadão vota nos parlamentares, elege um colegiado, ou seja, um grupo deles, e eles votam para escolher o primeiro-ministro. A propósito, o atual primeiro-ministro da Inglaterra, chamado Boris Johnson, está passando muito na televisão nos últimos tempos e nessa semana muito mais ainda, porque ele está infectado pelo Covid, pelo coronavírus, ou seja, ele está com a doença. Inclusive, nesta semana ele está internado na UTI. E aí eu já reforço para que vocês prestem atenção com grande é o poder de infecção dessa doença. Já caiu por terra essas ideias de grupo de risco, todo mundo está à mercê. Já temos casos de crianças que estão morrendo, pessoas jovens, porque até algum tempo atrás se falava muito que isso afetava idosos. E aí a gente tem um caso de um primeiro-ministro britânico que está internado numa UTI, né, por conta dessa doença que ela é grave e altamente infecciosa. Então preste atenção porque está aparecendo muito o nome dele na televisão e você já dá para fazer uma ligação de uma coisa com a outra relacionando com o nosso conteúdo. Então a rainha da Inglaterra, ela não governa com poderes absolutistas. Então até hoje se fala que ela é meio que uma figura decorativa, digamos assim, porque os ingleses gostam desse regime e é uma fonte de renda altíssima para a Inglaterra, inclusive, porque eles faturam muito com todo esse glamour envolvido em torno da família real inglesa. Então ela não tem poderes absolutistas, a Inglaterra é uma monarquia constitucional, então lá existe um conjunto de leis escritas que garante o direito de todos os cidadãos. Então a Inglaterra vai inventar isso lá no século XVII, com uma série de revoluções
que estão muito relacionadas aos interesses comerciais de uma classe chamada de burgueses, que a gente já falou em sala de aula, que são pessoas de origem humilde, ou seja, que não fizeram parte da nobreza, mas que acabaram enriquecendo por conta de atividades comerciais. E a gente viu que no absolutismo a política econômica é chamada de mercantilismo. E é uma série de medidas protecionistas, de cobrança de impostos, que acabavam dificultando o desenvolvimento de atividades comerciais. Como esse segmento acabou crescendo economicamente, eles começaram a buscar uma representatividade política, porque até então tinha dinheiro, mas não tinha influência nenhuma. Então essas transformações econômicas, estou descendo aqui a aula, elas vão acabar criando uma série de revoltas e revoluções, como a Revolução Gloriosa, desculpem, e a Puritana, e que vão contestar essas leis muito retrógradas, digamos assim, do mercantilismo. Então, eles vão acabar impondo a necessidade de um conjunto de leis para que garantam a propriedade privada, que garantam o livre comércio, que garantam as atividades comerciais, e não fica aquela coisa hermética, aquela coisa fechada do mercantilismo. Então, eles vão acabar declarando em 1689, um século antes da França, um conjunto de leis que vai ficar chamado como Bill of Rights, no inglês quase perfeito meu, a Declaração dos Direitos. Hoje pode parecer uma bobagem a gente imaginar um conjunto de leis escritas que garante que as pessoas têm direitos. Mas a gente está falando do século XVII, onde isso era impensável, onde o rei era visto como uma figura sagrada, divina, transcendental, superior, infalível. Então, colocar um conjunto de leis que vão delimitar o poder real era, naquele momento, uma questão, digamos assim, uma inovação grandiosíssima. E aí tudo isso vai trazer uma série de mudanças para o absolutismo na Inglaterra e para o absolutismo como um todo. Por isso que esse assunto aparece aí para a gente ver como foram as experiências absolutistas em vários reinos. E a Inglaterra, digamos assim, foi inovadora porque ela criou uma coisa que até então ninguém havia criado, que foi esse conjunto de leis para controlar o poder absoluto dos reis. Espero que eu tenha feito um vídeo satisfatório, consegui reduzir, está em 7 minutos. Queria fazer melhor, gente, explicar mais. Mas vocês não imaginam quanto é difícil colocar 15 vídeos para carregar todos os dias. Então termina o dia e você não conseguiu carregar nenhum. E a gente precisa manter uma organização. Então beijo, espero ver todos e todas em breve.